Quando nós ficamos de pé, eu expliquei esses dias, não foi? Aqui, em reverência a Ele, ao Senhor Jesus. Tudo que é feito aqui é para que o nome de Deus seja glorificado, meus irmãos. Glória a Deus. Nós temos como título, no capítulo 4, a raiva de Jonas e a misericórdia de Deus, é o título. Nós vamos fazer a leitura com a ajuda de Deus e a guia de seu santo e bom Espírito, amém? Glória a Deus. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarse, pois sabia que tu és Deus, bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que muda de ideia quanto ao mal que anunciastes. Agora, Senhor, peço que me tires a vida, porque para mim é melhor morrer do que viver. E o Senhor disse: Você acha que é razoável essa sua raiva? Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: Para mim é melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: Você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: É tão razoável que até quero morrer. E o Senhor disse: Você tem compaixão da planta, que não lhe custou nenhum trabalho. Você não a fez crescer. Numa noite ela nasceu, e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Só até aqui, igreja, amém? Podei vos assentar. O homem em si, por natureza, é mau. Todos os seres humanos. Vocês que estão chegando na igreja, vocês vão descobrir que a bondade que há em nós não vem de nós, vem de Deus. Isso é tão gostoso, isso é tão maravilhoso, quando nós compreendemos quem nós somos e quem Deus é. A diferença que é Deus para nós, seres humanos. Nós ouvimos nesta noite a leitura aqui, onde Deus tem uma misericórdia muito grande em querer salvar uma cidade chamada Nínive. Mas Jonas acha que é melhor uma planta de que Deus salvar almas. E nós estamos falando aqui, não é de qualquer pessoa, qualquer ser humano, de um profeta. Mas Deus é tão bom que Deus ele não esconde até mesmo as atitudes
e o que está no coração do profeta. Deus, ele dá sempre oportunidade ao homem, Pedro, para se arrepender dos seus pecados. Deus estende a sua misericórdia sobre todas as nações, sobre os povos da terra. Mas os homens, quando eu falo homens, eu creio que vocês compreendem, as mulheres também, nós somos de corações duros. Estou dizendo quando nós, igreja, não era igreja, né, para colocar nós, todos, dentro da palavra, eu estou falando no plural, todos, nós não éramos bons, né? Nós éramos maus, mas Cristo nos amou primeiro. Isso se chama amor, um amor verdadeiro, um amor sem interesse, porque Deus não viu nada em bom em mim e em vocês, mas Ele tinha e tem um propósito em salvar você. Como nós que aqui estamos, já somos crentes, nós já estamos salvos, meus irmãos. Quando nós compreendemos isso, como o irmão Caio orou aqui agora há pouco, sobre o mundo que muitas vezes condena, e muitos crentes, por não conhecer o que é o Evangelho. Evangelho é as boas novas. As boas novas, para nós entender o que são as boas novas, primeiro, irmão Jair, nós temos que ouvir as más novas, as más notícias. Como assim, pastor? Quais são as más notícias? Que nós éramos pecadores, que nós estávamos condenados ao inferno, a morrer, onde todos nós tínhamos destino. Isso são as más notícias. As boas novas é que Jesus veio para nos salvar. E tem um destino para aqueles que creram e aqueles que irão crer em Jesus, o céu. Deus é tão bom que Deus, ele não faz acepção de pessoa. Para Deus não há pecado e pecadinho. Vocês vão ouvir na palavra aqui. Eu vou trazer o contexto dessa palavra e vocês vão ver como Deus é. Nínive era uma cidade de 120 mil pessoas. Quase 2 cidades do tamanho de Irecê. Nínive era uma cidade que fez o povo de Deus, o povo do norte, onde se fala Samaria, o povo do norte ali. Nínive invadiu Israel e trouxe bastante sofrimento para Israel também. Pensa um povo que sofreu foi Israel. Eu não sei se vocês perceberam, mas esses dias Deus está sempre falando palavra, mostrando sobre sofrimento, sobre pecado. Sabe por quê? Porque Deus não quer que nós sofra. Deus quer mostrar para nós a realidade, o que o pecado faz, o que o pecado destrói vidas, famílias. Nínive, aleluia, Jesus, 120 mil pessoas. A Bíblia vai dizer que Nínive não sabia discernir a mão direita da esquerda. Sabia discernir. Uma cidade pecaminosa. Pensa uma cidade que estava em pecado, era Nínive. Mas mesmo assim, Deus não esqueceu de Nínive. Deus, antes de, aleluia, Jesus, fazer o que Ele determinou aqui para Nínive, que ela seria subvertida, inundada, sim, ela seria inundada, subvertida, mas Deus envia Jonas para pregar o quê? As boas novas. Se arrependam, dizia Jonas a Nínive. Era para ele fazer naquela cidade 3 dias, pregando a palavra. Jonas prega num dia.
Vocês pensam que Jonas estava fazendo com boa vontade? Não. Mas mesmo contra a vontade de Jonas, foi a maior pregação que houve, foi a pregação de Jonas e salvou toda aquela cidade. Arrependam-se dos seus pecados. Nínive era tão cruel que, quando ela invadia outros países, sabe o que eles faziam? Chegava a cortar as mãos das pessoas, arrancar os olhos, tirar as orelhas e mancaio. Olha o pecado de Nínive. E colocar de pé nas estacas para quem passasse visse como Nínive era cruel. Por isso que muitas pessoas, um detalhe, quando alguém vem dizer assim, fulano se salvou, aprontou tanto, mas é para esses que Deus veio também. Deus, ele não veio para os bons, porque não há bom na terra. Existem pessoas, claro que tem cidadão, homens e mulheres, pessoas que, olhando para a sociedade, dizem, são pessoas boas, mas são pecadoras e pecadores da mesma forma que Nínive, uma cidade perversa, o pecado predominava Nínive, e Deus manda Jonas pregar em Nínive. Vocês lembram que vai dizer no capítulo 1 que Jonas, em vez de ir para Nínive, ele vai para Tarsis, ele foge de Tarsis, de Nínive, vai para Tarsis. Para vocês terem uma ideia, o que Jonas fez, o profeta desobedeceu a Deus. Nínive, onde Jonas tinha que pregar a palavra, e Tarsis é como se fosse uma cidade e outra, a primeira a última. É como se começasse uma cidade lá no fim do mundo, a outra lá no início. No início e no fim, era distante. Jonas toma um rumo diferente. Mas Deus tinha que cumprir a sua palavra. Pense nas nossas vidas. Deus irá de cumprir a palavra em nossas vidas, meus irmãos. Mesmo sendo uma palavra que traz Nínive aqui, a palavra de Deus, ela é poderosa para cumprir aqui. No culto passado, Deus mandou a palavra a respeito de Neemias. Uma irmã me contou ali como Deus a visitou. Eu não preciso aqui gritar. Eu não preciso aqui prometer a vocês para Deus visitar o coração de vocês. Não, é a própria palavra que faz todas as coisas. Jonas, ele não vai, não obedece, vai para Tarsis. Vocês conhecem a história. Deus, ele pega Jonas está numa embarcação fugindo de Deus. Não tem como fugir de Deus. Não há saída para o homem e a mulher que serve a Deus, ou aqueles que irão servir a Deus. Deus manda uma tempestade no mar, e aqueles homens que não temiam a Deus lançam sorte. Vocês conhecem a história. E Jonas vai dormir no porão. Como que uma pessoa em desobediência vai dormir? Não tem como entender. Aqueles homens lançam sorte, a sorte cai sobre Jonas e disse, dormente, o que tu fizestes? Jonas vai dizer, eu sirvo a Deus, olha, eu sirvo a Deus. E tudo que sobreveio, essa água entrando na embarcação, no barco, vocês estão a ponto de morrer, é por causa minha, ou que causa a desobediência, irmã Joelma. É por causa minha, esse temporal, vocês já jogaram todas as fazendas de vocês no mar, e a tempestade não se acalma. Preste atenção. Crente em desobediência, o que causa, dentro de uma família, dentro de uma casa, numa embarcação, Jonas estava fugindo de Deus, mas Deus manda a tempestade, porque não tem como nós fugir da presença de Deus, meus irmãos.
Quem é de Deus, é de Deus. Aqueles homens vão dizer, o que nós devemos fazer? Jonas vai dizer, me lança no mar. Que a tempestade, esse vento, vai parar, vai cessar. Os homens, eles lançam Jonas no mar. Jonas vai parar na profundeza do inferno. A Bíblia vai dizer que a oração de Jonas foi a oração mais eficaz, mais poderosa. Foi quando Jonas estava no fundo do mar. Sabe como Jonas vai fazer a oração e vai falar? Senhor, eu estou nas profundezas do inferno. Jonas se achava assim. Sabe o que Deus faz? Deus envia uma baleia, engole Jonas e vai levar aonde? O propósito de Deus. Onde era mesmo? Nínive. Deus manda no vento. Deus manda na tempestade. Mas Deus faz cessar a tempestade. Deus faz acalmar os ventos, meus irmãos. Porque Deus, Ele é dono e criador de todas as coisas. Jonas tinha que cumprir o propósito de Deus. Nós vimos aqui que a raiva de Jonas, mas também a misericórdia de Deus. Por que a raiva de Jonas? Jonas sabia que Deus é misericordioso, bondoso. Quando os homens se arrependem, o mal que deveria vir, Deus traz a bondade e a sua misericórdia estendida sobre eles. Então Jonas toma a decisão disso. Eu sei que se eu for lá em Nínive, Jonas vai dizer isso no capítulo 3 aqui. Eu sei que Deus pode dar a salvação a eles. Então, se Deus pode, eu não vou fazer o que Deus está querendo. Nós, meus irmãos, temos que fazer aquilo que Deus quer. Por isso que a nossa natureza não pode querer nos dominar, a nossa natureza. Porque a nossa natureza ela é caída, é adâmica. Nós temos que deixar que o Espírito Santo de Deus nos guie. Por isso que nós temos que falar toda a verdade. Nós temos que estar na verdade. A minha verdade e a verdade de outro irmão não é a verdade de Deus. A verdade de Deus é aquilo que Deus determina, que Deus diz, que Deus fala. Deus, Ele designa Jonas para a missão e Jonas tem que cumprir a missão. Embora contra a vontade de Jonas, meus irmãos. Tem coisas que nós não queremos fazer, mas nós temos que fazer, porque a palavra manda nós fazer. Tem hora que nós não devemos pedir perdão, mas nós temos que pedir perdão. Se nós agravamos alguém, falamos algo que agravou alguém, nós temos sim que pedir o perdão. Crente que não pede perdão, algo está errado, meus irmãos. Aleluia, Jesus. Deus, Ele estende a sua misericórdia, a sua bondade sobre Nínive. Jonas não quer ir porque sabia que Deus ia estender a sua misericórdia. Ele não vai, mas Deus faz Jonas ir. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda em minha terra? Estou vendo aqui. Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda em minha terra? Sabe por quê? Em 2 Reis vai dizer que Jonas pregou prosperidade para Israel. Mas Deus está mandando agora Jonas pregar benção para os inimigos de Israel. Porque Deus não tem inimigo. Deus tem um povo que Ele quer salvar. Jonas, ele era ressentido. Jonas, ele era um patriota que ele só tinha, eu vou fazer vocês compreender. É como se vocês quisessem que só se salvasse a família de vocês. O país de vocês. Jonas achava que Israel era o povo de Deus e pronto. Deus não é Deus de um povo, de uma nação.
Deus é Deus das nações. Então Jonas disse: ah, Senhor, não foi isso que eu disse ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarso. Olha a desobediência de Jonas aqui. Pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande misericórdia. E que muda de ideia. Deus muda de ideia, sim. Deus não fez o inferno para os homens. Parece pesado falar do inferno, não é? Mas você sabia, quem mais falou do inferno foi Jesus? É que a igreja hoje, nos dias de hoje, irmã Gleide, prega muito benção, prosperidade. Mas prosperidade, só pregar prosperidade, não é evangelho. Evangelho é explicar para o pecador que há uma saída para ele se arrepender. Mas, pastor, e nós que já somos crentes, nós já somos abençoados, meus irmãos. Nós já somos o povo de Deus. Eu procuro para vocês nessa noite, e vocês que são pais, têm as mães aí. Se vocês têm algo para dar para os seus filhos, e seus filhos têm necessidade, vocês vão esperar passar 1 ano, 2, 3, 5 anos? Não vai. Bem assim é Deus conosco. Por isso que a igreja não precisa estar pregando bênçãos materiais todos os dias. Não. Isso não é o foco. Isso não é evangelho. Pode ser outra coisa. Quer ver? Gálatas capítulo. Primeiro vai dizer, o apóstolo Paulo disse assim, depois nós voltamos a palavra aqui. Se alguém vier pregar para vocês, para a igreja de Gálatas, outro evangelho que não seja aquele que eu ensinei, seja anátema. Você sabe o que significa? Seja amaldiçoados. O apóstolo Paulo ainda vai dizer ainda que desça anjo do céu. Que convicção desse homem é essa, ainda que desça anjo do céu? Sabe por quê? Porque não vai descer anjo do céu. Sabe por quê? Porque quem ensinou a Paulo foi o próprio Jesus Cristo. 3 anos ensinou a Paulo no deserto da Arábia por revelação. Por isso que o apóstolo Paulo fala com convicção, ainda que descer anjo do céu, porque não vai descer, seja anátema, amaldiçoado. Pregar benção todos os dias que Deus vai fazer, isso e isso pode ser outra coisa. Tem uma certeza viva, não é evangelho, não é palavra de Deus, meus irmãos. Aqui é palavra de Deus, onde estamos trazendo a realidade, a vida da humanidade. Mas essa palavra é benção, é a maior benção que tem. Estava aqui uma cidade, 120 mil pessoas, condenada a morrer. E Deus olha, detalhe, inimigo do povo de Deus. O povo, porque Israel foi escolhido como povo de Deus. Mas esse povo, irmão Joelma, povo de Deus, eles pecaram. Eles olharam para onde não deviam olhar. Nós, que somos crentes, detalhe, temos que olhar só para aquilo que é nosso. Aí vocês podem meditar e perceber. Tudo que aquilo que você olhar que não é seu e você desejar é pecado. Pode trazer sofrimento, angústia. Nós temos que olhar só para o céu, só para Deus, meus irmãos. E quando nós olharmos para algo que não é de Deus, nós temos que dizer, Senhor Jesus, me cubra com teu santo sangue, porque o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Então Jonas sabia que Deus é bom, e Deus é bom. Versículo 3, agora, Senhor, peço que me tire a vida. Olha o que o profeta está pedindo a Deus. Quando ele estava lá debaixo das águas, ele faz uma oração. Lembre vocês, Senhor, eu estou nas profundezas do inferno, dizia Jonas, morrendo lá.
E Deus envia um automóvel chamado uma baleia. Engole Jonas e vai levar para Nínive. Glória a Deus. A Bíblia vai dizer que Jonas ficou 3 dias dentro da baleia. Imagina o que ele passou naqueles 3 dias. Glória a Deus. Deus, ele ouve Jonas. E agora Jonas vai fazer outra oração, pedindo a morte. Ele está pedindo a morte porque Deus está salvando um povo. Aleluia, Jesus. Nós estamos falando de um profeta. E se pegar para nós nos dias de hoje, nós somos crentes, nós não podemos querer o mal de ninguém, desejar o mal de ninguém. Ah, eu quero que fulano se exploda. Não, não é assim. Esse povo aqui fez muito povo de Deus sofrer. Mas Deus ama. Aleluia. Porque Deus é amor. Nós não podemos querer o mal de ninguém. Olha, meus irmãos, um detalhe. Se nós tiver em nosso coração a maldade de nós rirmos da desgraça dos outros, você pode fazer uma autoanálise se você verdadeiramente se nasceu de novo. Porque crente, ele não pode desejar o mal para ninguém. Ninguém pode desejar o mal. Por isso que nós pregamos o Evangelho, e muitos estão pregando religião, irmão Gleide. Quando a gente sai de uma igreja, meus irmãos, aleluia, aqueles que eram nossos irmãos, está dentro da palavra falar aqui, já não ama, nos ama mais, nos odeia, deseja o mal. Cristo aqui vai mostrar diferente, um povo que fez o seu povo sofrer. E Deus está estendendo amor e misericórdia. E uma coisa, Deus salvou esse povo. A Bíblia vai dizer que quando Jonas prega a palavra, era para pregar em 3 dias. Jonas prega dentro de um dia, com raiva. Vocês percebem que a mensagem que eu estou pregando essa noite não é minha? Se ainda eu estivesse como Jonas, com raiva, que a palavra cumpriria. Porque a palavra não é do pregador. A palavra é de Deus. Jonas estava irado, não queria que Nínive se salvasse, e Deus salvou todo aquele povo ali. Quando Jonas prega, chega a mensagem ao rei, o rei diz: todos nós vamos ficar sem comer e sem beber por 3 dias. Nem os animais irão comer e nem beber. Todos fizeram jejum, até mesmo os animais, crianças, adultos, todas as pessoas. E disse o rei: quem sabe Deus nos ouve e nos perdoa os nossos pecados. Pecado afasta o homem de Deus, meus irmãos. Por isso que é importante, quando nós pecarmos, vai dizer em Tiago, não deixarmos anoitecer com aquele pecado. Está escrito, não deixar nem anoitecer, nós resolver aquele pecado que nós fizemos. Se foi com alguém, se foi nós para com Deus, nós clamamos e pedimos: Senhor, tem misericórdia, Senhor. Jonas, ele fica irado, e Jonas, ele pede a morte. Senhor, tira a minha vida, versículo 3. Porque para mim melhor morrer do que viver. Olha o que Deus vai dizer. E o Senhor disse: você acha que é razoável essa sua raiva? Ao diálogo entre Deus e Jonas. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se no lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo. Sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. Jonas quer que Deus destrua, meus irmãos, minhas irmãs, a cidade de Nínive. Pode ter esse desejo no nosso coração? Claro que não. Desejar o mal para os outros, de maneira nenhuma. Mas estamos vendo aqui um profeta. Mas pastor, por que Deus colocou um profeta? Porque Deus, ele não esconde nada.
Deus, Ele revela tudo que está em oculto, meus irmãos. O pecado, aquilo que está sendo planejado, aquilo que está sendo dito, às escondidas, dentro de um quarto, aos escuros. Deus traz tudo para que as pessoas vejam. Não há nada em oculto que Deus não vê. Deus, Ele está em todo lugar. Jonas vai dizer, ó, quando Jonas faz a oração, eu estou na profundeza do inferno. Deus estava lá. Pastor, sim, Deus está, porque Deus está em todo lugar. Porque tudo foi Deus que criou. Todas as coisas. Deus, Ele não é pego de surpresa. Não. Deus sabe de tudo. Deus conhece as intenções dos nossos corações. Deus, Ele sabe como sabe, e sabia que Jonas, no seu coração, sairia essas palavras aqui. Senhor, melhor é morrer, Senhor, e que ver tu salvar esse povo. Jonas pregou a palavra. Jonas sai da cidade. Jonas, um fujão, fugiu a primeira vez para não ir para Nínive, foi para Tarsis. Agora foge de Nínive e vai ver Deus destruir na mente dele, na concepção dele. E Deus vai fazer algo extraordinário na vida desse povo aqui. Então Jonas saiu da cidade e sentou-se num lugar a leste da mesma. Ali construiu um abrigo, sentou-se na sombra para ver o que aconteceria com a cidade. O que Jonas queria? O mal de Nínive. Então o Senhor Deus fez crescer uma planta por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. E Jonas ficou muito contente por causa da planta. Mas no dia seguinte, ao amanhecer, Deus enviou um verme que atacou a planta, e ela secou. Quando o sol nasceu, Deus fez soprar um vento leste muito quente. O sol bateu na cabeça de Jonas, de tal maneira que ele quase desmaiou. Então pediu para morrer, dizendo: para mim, melhor morrer do que viver. Então Deus perguntou a Jonas: você acha que é razoável essa sua raiva por causa da planta? Jonas respondeu: é tão razoável que até quero morrer. Olha o coração desse homem aqui. Glória a Deus. Deus salva Nínive, Jonas sai. Deus faz crescer uma planta. Jonas estava cansado, era para fazer em 3 dias a pregação da palavra, fez num dia só. Olha a vontade de Jonas, sair logo de ver a destruição do povo, porque é isso que estava no coração de Jonas, irmã Jaete. Ele sai, ele senta cansado, e Deus faz crescer uma planta. Tudo que está no nosso coração, irmão, aleluia, ele será declarado, irmão, sairá da nossa própria boca. Glória a Deus. Tem um ditado que diz que o que está no coração, ele vem à tona, meus irmãos. Glória a Deus. A planta cresce. Jonas acha muito bom, porque ele estava cansado, estava um sol escaldante. Então aquela planta traz sombra, Jonas fica debaixo daquela planta. Tudo isso Deus fez para mostrar para Jonas o tamanho do amor de Deus e o tamanho do amor que Jonas tinha. O nosso amor, ele tem que estar adequado com o que diz a palavra de Deus. Amar sem limites, até mesmo os nossos inimigos. É difícil, não é? Amar os nossos inimigos. Mas se nós não amar os nossos inimigos, nós não temos inimigos. Mas podemos se dizer assim, pode ter algum vizinho chato, alguém que a gente não se dá bem, mas nós devemos amar a ele. Jonas quer ver a destruição, a planta cresce,
O dia amanhece, o sol sai quente, que Deus manda o sol. Tudo é Deus que manda. E sobre aquele sol vem um sol com vento, ventando bastante, e traz uma poeira quente. Jonas se irrita. Deus manda uma praga, mata a planta. E aquilo ali traz mais raiva no coração de Jonas. Tudo isso Deus faz, irmã Ivaneide, para mostrar o que estava no coração do profeta. Deus nesta noite procura o que está nos vossos corações, o que tem no coração de vocês, no meu. Eu moro verdadeiramente no coração de vocês. Glória a Deus. Glória a Deus. Nós devemos perdoar, meus irmãos. A planta que nasceu, num dia morreu, no outro. Jonas fica com raiva. E Deus disse: Jonas, versículo 10. E o Senhor disse: Jonas, você tem compaixão da planta? Não lhe custou nenhum trabalho, Jonas. Você não a fez crescer. Deus dizendo para Jonas. Numa noite ela nasceu e na noite seguinte desapareceu. E você não acha que eu deveria ter muito mais compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Deus, aleluia, mostra para Jonas o tamanho do seu amor. Nós devemos amar uns aos outros. Aqueles que nos odeiam. Não é porque nós somos crentes que as pessoas nos amam. Tem pessoas que nos detestam. Por Cristo, aleluia, está em nossas vidas, meus irmãos. Quando vocês verem alguém, eu não posso nem ver aquele crente. Fique em paz. Se você não fez nada, fique em paz. Porque a Bíblia também vai dizer que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. Por isso que o crente não pode ser como Jonas aqui. A luz tem que brilhar. A luz que está dizendo é a palavra de Deus. Nós temos que ser como sal, irmão. Não podemos ser, aleluia, Jesus, nem muito salgado e nem insolso, sabe? Aquela comida que não tem gosto. O crente, ele tem que ser um crente temperado. Aleluia, Jesus. Ele tem que mostrar compaixão pelas almas. Nós não podemos compactuar com o pecado. Não. Nós devemos amar as pessoas, mas nós não devemos compactuar com o pecado. Deus não compactua com o pecado. Deus mandou pregar a Nínive. Diga a eles que se arrependam dos seus pecados e voltem para Deus. Mas Jonas queria ver a destruição. Nós não devemos apoiar pecado de ninguém, meus irmãos. Vida preguiça de ninguém, irmão Caio. Aleluia. Mas nós temos de dizer: há salvação. Há um lugar onde você encontrará salvação. Jonas aqui está negando salvação para Nínive. Jonas está negando. Ele vai dizer: Senhor, eu fugi porque eu sabia, Senhor, que Tu é bom e Tu reverteria a maldade que estava sobre Nínive. Aleluia. Todo mal Deus pode reverter sobre a humanidade, desde que as pessoas queiram, irmão Joed, né? Que as pessoas abram o coração. Nós não podemos dizer: Deus é bonzinho, Deus vai fazer isso. Primeiramente nós temos que trazer, lembra que eu falei no início aqui? As más notícias. Aleluia. Você precisa se arrepender dos seus pecados. Você precisa mudar de vida, ser um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura diante de Deus. Jonas, ele queria tirar esse direito de Nínive.
E a Bíblia vai dizer que não foi uma pessoa que se arrependeu, 10, 20, 30, 50 mil. Foi 120 mil pessoas se arrependeram ali. 120 mil, aleluia, Deus encontrou arrependimento em toda aquela cidade. A cidade que era para ser destruída, aleluia, Deus salvou aquele povo ali. Deus é o Deus da salvação, é o Deus da misericórdia. Deus é aquele que, aleluia, procura corações que queira se arrepender, meus irmãos. Que nesta noite essa palavra, para nós aqui, e para quem está na live, ouvindo e irá ouvir, Deus quer salvar você. Mas você precisa mudar de vida, precisa haver uma entrega. Aleluia, Jesus. Quando nós reconhecemos os nossos pecados, quando nós entendemos que só Jesus salva, aleluia, Jesus, o céu se alegra e Deus, aleluia, com a sua infinita bondade e misericórdia, aleluia, Ele programa salvação na vida de um homem, na vida de uma mulher. Como houve aqui em Nínive, glória a Deus, que nesta noite essa palavra, irmão, aleluia, eu creio que ela trará salvação para muitas pessoas nesta noite aqui, porque o Evangelho está sendo pregado, está chegando em muitos lugares, o verdadeiro Evangelho. Nesta noite, Deus possa ter feito vocês compreenderem o que é o amor de Deus. Vocês e eu, todos nós que aqui estamos, Deus seja louvado, amém? Vamos ficar de pé para nós orar? Glória a Deus, nosso Deus, nosso bondoso Pai que habita no céu. É em nome de Jesus, o teu santo Filho, Senhor, Filho do teu amor, que tu enviaste na terra, Senhor, para pregar, Senhor, o teu evangelho. Aleluia, Jesus. Para todo homem e mulher que se arrepender, terá salvação. Nós te agradecemos, Senhor, como tua igreja, já estamos aqui. Já estamos salvos. Salvos porque estamos salvos, porque se tu virar agora, Senhor, nós subiremos contigo, Senhor. Nós te damos graças, Senhor, pelas nossas famílias, Senhor. Abençoa. Faz eles te conhecerem, Senhor. Se mostra, se declara a eles, Senhor, em visões, revelações, Senhor. E traga aqui para ouvir o teu evangelho, Senhor. Porque tu és poderoso, Senhor. E maravilhoso, porque Nínive estava determinada, Senhor, a ser inundada. Mas tua grande bondade e misericórdia salvou todo o povo de Nínive. Tu és amor, Senhor. Tu és tudo nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Vamos fazer assim com as mãos. Para quem não sabe, os irmãos, o que eu falar, vocês podem me procurar, viu? Coríntios 13 vai dizer a respeito da bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, como nós ouvimos nesta noite sobre Nínive, que a graça do Senhor Jesus Cristo esteja estendida sobre todos os corações. A igreja diz, amém. Deus seja louvado.